Eles estavam se entendendo perfeitamente, trabalhando juntos, construindo juntos, falando a mesma língua. Então, em questão de segundos, tudo quebra. Uma instrução simples é dada. O outro não responde. Ele fala de novo. A resposta vem, mas soa estranha. As palavras não fazem sentido. Você olha para alguém que conhece há anos e ele agora soa como um estrangeiro. Tentam repetir, gritam, gesticulam. Nada. O entendimento desapareceu. Grupos começam a se formar, não por escolha, por compreensão. Quem fala igual se aproxima. Quem não entende se afasta. Em poucos momentos, a coordenação morre. E foi assim que a primeira civilização global colapsou. Mas para entender por que isso aconteceu, precisamos voltar alguns minutos antes da ruptura. Porque antes da confusão, havia algo inédito na história humana. Unidade total. Depois do dilúvio, o mundo tinha sido reiniciado. A humanidade inteira descendia da mesma família. Um idioma, uma cultura, uma direção. Eles migram, encontram uma planície e decidem: vamos construir uma cidade. Vamos erguer uma torre que alcance os céus. Vamos fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados. Essa última frase é o centro do conflito. A ordem anterior era espalhar-se pela terra, mas eles escolheram centralizar. Não era só construção, era concentração de poder. Eles produziam tijolos queimados, tecnologia avançada para a época, planejamento estrutural, coordenação coletiva. Nada indicava fracasso. E o texto registra algo inquietante. Isso é apenas o começo do que farão. Essa frase é chave. O problema não era capacidade técnica, era a direção moral. Uma humanidade completamente unificada, em torno do próprio nome. Não o nome de Deus, o nome deles. E aqui entra o ponto que quase ninguém enfatiza. Unidade não é automaticamente virtude. Unidade amplifica a intenção. Se a intenção é correta, constrói. Se é orgulhosa, acelera o erro. Imagine uma humanidade inteira pensando igual, falando igual, planejando igual, sem oposição interna, sem freio, sem limite. Se nada os impedisse, até onde poderiam ir? O dilúvio tinha reiniciado o mundo externo, mas não tinha eliminado a inclinação interna. Agora havia organização global, comunicação perfeita, ambição coletiva. O risco não era uma torre alta, era um sistema fechado. Uma civilização que não dependeria de nada além de si mesma. Então vem a intervenção. Não fogo, não destruição, não outra catástrofe. Algo mais cirúrgico. Linguagem. A base invisível da unidade. E quando a linguagem é fragmentada, o projeto morre instantaneamente. Sem comunicação não há coordenação. Sem coordenação não há império. Sem império não há centralização absoluta. A torre permanece inacabada. Não por falta de recursos, mas por falta de entendimento. Foi ali que nasceram as nações. Não como evolução lenta, mas como consequência direta da ruptura. Babel não foi apenas o fim de uma torre. Foi o nascimento das divisões humanas. Mas aqui está o ápice. Eles queriam impedir a dispersão. Foram espalhados, queriam fazer um nome para si. Seus nomes foram multiplicados pela terra. Queriam subir. Foram distribuídos horizontalmente. E agora vem a parte que transforma essa história em algo atual. Hoje falamos idiomas diferentes, mas estamos mais conectados do que qualquer geração da história. Comunicação global, mercados globais, tecnologia global, narrativas globais. Estamos pela primeira vez desde Babel reconstruindo algo parecido com unidade planetária. A pergunta não é mais histórica, é estrutural. O que acontece quando a humanidade volta a se alinhar completamente? Unidade é poder, mas poder amplifica intenção. Se Babel mostrou algo, é isso. O problema nunca foi altura, foi direção. A torre ficou no passado, mas a ambição que a construiu atravessou impérios, atravessou séculos, atravessou civilizações. Babel não foi o fim de uma tentativa. Foi o primeiro ensaio. A história não terminou ali, ela só mudou de forma. E talvez a pergunta final não seja: por que Deus dividiu o mundo? Mas, se estivermos construindo outra torre, vamos perceber antes que seja tarde.